Mas que persiste uma cultura de desperdício, disso a gente não tem a menor dúvida. A começar pela própria gestão da água. Se a gente olhando para o número menorzinho, tá? 25,7% da água captada e tratada é perdida por vazamentos ou ligações clandestinas. 25,7%, gente. A gente está falando que 1/4 de toda a água captada e tratada é perdida. E 60% disso perdido em vazamento, nos canos embaixo da terra. Isso é inadmissível, isso é falta de manutenção, isso é falta de cuidado com um recurso extremamente importante. E 40% nos gatos, certo? Nas pessoas que vão lá, retiram a água do sistema das formas as mais irregulares possível e que na verdade acabam inclusive até promovendo e ajudando nesses vazamentos. Bom, não é só isso. Também em relação ao consumo, essa história fica muito complicada. A gente vive numa região que produz muito pouca água, isso a gente já viu. Mas a gente gasta como se a gente vivesse numa região com muita água. O consumo médio do paulistano, das pessoas que vivem aqui na região metropolitana de São Paulo, está entre 140 a 200 litros de água a dia, enquanto o recomendável pela Organização das Nações Unidas é 100 litros. Ou seja, aquele que gasta mais, gasta o dobro do recomendável, gasta muito a mais. E por que será que a gente é levado a acreditar que existe essa água em abundância para que a gente gaste? São diversas as razões, mas uma delas tem a ver com a gestão. Se a gente for olhar quem é responsável pela gestão dos recursos hídricos aqui no estado de São Paulo, é a Sabesp. A Sabesp é uma companhia mista. 50,3% da Sabesp é do estado de São Paulo. E 49,7% das ações da Sabesp pertencem a acionistas. E vocês sabem que acionistas querem lucros, certo? Dentro do estatuto da Sabesp tem uma cláusula que diz: quando o lucro líquido atingir acima de US$ 1 bilhão, vai poder ser distribuído 25% desse lucro aos acionistas. É claro que desde 2009 esse lucro não parou de crescer. Ele sempre foi acima de US$ 1 bilhão, ele chegou a US$ 1,5 bilhões. E no ano de 2013, quando teve até festa para a Sabesp como uma das empresas mais lucrativas na Bolsa de Valores de Nova York, esse lucro líquido foi de US$ 1,92 bilhões. Tá vendo? A gente é levado a acreditar, isso daí gera muito dinheiro mesmo. Mas se a gente olhar para o próximo gráfico, aonde a gente vê a demanda dirigida e a demanda real aí pelo recurso de água, a gente vai poder observar que essa demanda ela é crescente aqui na região metropolitana de São Paulo. É só olhar as curvas para você ver como elas estão aí aumentando. Mas já em 2009, ela estava, o que a gente realmente produzia, estava abaixo do que era necessário, tá certo? Então, abaixo da demanda dirigida, abaixo da outra demanda, certo? Pegando os próprios dados da Sabesp, a Folha de São Paulo fez um levantamento sobre o crescimento do consumo de água no período de 2004 a 2013. E ela verificou o seguinte, que o aumento do consumo de água em 33 municípios que fazem parte da região metropolitana de São Paulo foi de 26%, enquanto que a produção só cresceu 9%. Gente, essa é uma conta super simples. Aumenta o consumo em 26% e aumenta a produção em 9%, como não ter um colapso nesse sistema? Impossível não ter um colapso nesse sistema. Junta isso ao fato do crescimento das regiões metropolitanas para cima das áreas geradoras de água, para cima das áreas de mananciais. E aí a gente vai ver que, na verdade, a gente está pondo em risco um serviço ambiental extremamente importante, que é a geração de água. Pegando como exemplo a bacia da represa Billings, aqui aonde a gente está no nosso município.
Essa bacia tem 3.396 nascentes de água distribuídas nos 560 quilômetros quadrados que fazem parte dessa bacia. Dessas 3.396 nascentes de água, 2.290 nascentes estão em áreas que estão ainda muito conservadas. Nós fizemos um estudo para medir a capacidade de produção de água dessas nascentes. Esse estudo foi realizado ao longo de 2 anos e a gente verificou a água que brota tanto das nascentes dessas regiões conservadas, como também a água que brota das 590 nascentes das áreas de ocupação esparsa e das 515 nascentes das áreas que estão densamente ocupadas. Sabe qual foi o resultado? Das nascentes das áreas conservadas, brota em média o dobro da água que brota das nascentes de áreas de ocupação esparsa. E não é só isso. Para tratar essa água, você precisa 3 vezes mais, o custo é 3 vezes maior nas regiões de ocupação esparsa e 13 vezes maior na água que sai das regiões de ocupação densa. Ou seja, não só gera mais água, como gera água de maior qualidade e com menor custo de tratamento. É óbvio que nessa gestão de água, a companhia responsável por isso tem que estar profundamente ligada nisso e vendo essas ocupações e acompanhando esses padrões e usando essa água da melhor forma possível. E não gerar em todos nós a impressão de que a gente pode gastar o quanto quiser, certo? Porque gastando o quanto quiser, aumenta o lucro e aumenta o dinheiro que vai para os acionistas.